Ansiedade infantil, ciúme infantil, liderança infantil, inveja maliciosa, benigna. Que é isso? Faz sentido para você? Como a gente pode lidar com a inveja infantil? Com o ciúme? Existem maneiras de evitar a inveja infantil na criança? Se isso faz sentido para você, se inscreve aí no nosso canal. Bom, pessoal, hoje eu vou começar conversando com vocês a respeito da diferença entre inveja e ciúme, tá? Segundo a psicanalista Malvine Salgberg, ela diz que inveja é quando uma pessoa quer aquilo que a outra tem. Já o ciúme, ela aponta que está relacionado com o fato de exprimir uma emoção ou um sentimento relacionado a alguma coisa que não seja você. Por exemplo, a criança tá ali conversando com a mãe conversando com a criança, e aí por algum motivo alguém demanda a atenção da mãe que vai desviar o olhar dessa criança. Isso gera ciúme nesta criança, porque a mamãe desvirou o olhar para dar atenção para alguma outra pessoa. Então isso é o ciúme, segundo a Malvine, tá? Então assim, gente, o ciúme, a inveja, ele é um sentimento universal, ou seja, todo mundo um dia na vida já sentiu a inveja ou o ciúme. Ele faz parte da interação social entre as pessoas. E assim, não quer dizer que o invejoso, ele é invejoso porque ele tem a necessidade de ter alguma coisa que o outro tem. Não, muitas vezes aquela pessoa que produz esse sentimento de inveja, ela exprime simplesmente porque ela não quer ficar por baixo, tá? Porque ela não quer se sentir inferior ao outro, e não porque ela está sentindo a necessidade de ter aquilo que ela não tem. Muitas vezes a pessoa invejosa, ela é até afortunada, tá? E de que forma que a gente pode modificar esse tipo de sentimento na criança? Melhorando a autoestima dela, ajudando a administrar esses sentimentos de ciúme, inveja, nomeando isso para ela, tá? A inveja, o ciúme, ele é desencadeado nas crianças por volta dos 3 anos. Por que 3 anos, Alessandra? Porque é a partir desta idade que a criança ela vai perceber que ela é uma e a outra pessoa é outra. Ou seja, são pessoas distintas, são pessoas diferentes. E a partir dessa idade também, a criança ela vai começar a despertar aquele lado maldoso. A gente sabe que todo mundo, todo ser humano possui isso. Aí uns é desencadeado e outros é retido. Tudo depende da forma como você lida com o desenvolvimento comportamental do indivíduo, tá? Então é a partir desse momento que nas histórias começam a aparecer as bruxas, os vilões, as pessoas malvadas para as crianças de 3 anos. Pode reparar, quando ela tá fantasiando, contando alguma história, sempre aparece algum tipo de personagem relacionado a isso para ela. E elas reagem a todo tipo de reação. Então, por exemplo, se você agiu de alguma maneira com a criança, é instinto essa reação dela, tá? Então, se você apresenta, por exemplo, um brinquedo da moda, é instinto da criança falar, eu também tenho, eu também quero. Isso é muito normal dentro da escola. Por exemplo, quando eles estão assistindo, um Discover Kids na hora da saída. Infelizmente, existem muitas propagandas, né, de brinquedos atuais, tipo Baby Alive, enfim. E aí as crianças falam, eu também tenho esse brinquedo, tia, mas na verdade ela nem tem. É simplesmente uma forma de reagir, se expressar aquela ação. Tá bom, pessoal? Agora eu vou trazer para vocês a diferença entre inveja maliciosa e inveja benigna. Pois é, existem 2 tipos de inveja. A inveja maliciosa, ela é mais perigosa, tá? Ela é uma inveja tóxica, ela é uma inveja que produz sentimentos negativos, ela gera uma coisa ruim dentro da gente. Por quê? A gente deseja que a outra pessoa
falhe, que a outra pessoa não alcance algum objetivo, que ela seja prejudicada de alguma forma. Essa é a inveja maliciosa, ela é muito pesada. Já a inveja benigna, ela não deseja o mal de ninguém, tá? Ela deseja, é simplesmente uma inveja que nós, né, o ser humano, a criança, o adulto, enfim, ele deseja algo que a gente não tem. Por exemplo, no caso da criança, né, ela tá vendo, como eu mencionei o exemplo anteriormente, ela tá vendo aquela propaganda da boneca lá, e ela simplesmente deseja aquela boneca, então ela não está causando mal, é um desejo que ela tem em querer aquela boneca. Então assim, a inveja benigna, ela pode ser boa porque ela pode ser um motor de mudança, ela é um guia ao invés de um obstáculo. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, para ficar mais claro enquanto adultos. A gente observa, por exemplo, um comportamento de alguém, um estudo, ele tá bacana, ele cresceu devido àquele estudo, e aí você tem aquela invejinha branca, né? Que é o que a gente costuma falar, inveja benigna é aquela invejinha branca. Poxa, se ele alcançou, eu também sou capaz. E aí você busca esse estudo, né, de forma a alcançar aquilo que é bom para você. Então ele foi um motor de mudança. É muito importante, pessoal, a gente observar dentro da inveja o que eu estou invejando. Eu estou invejando a pessoa ou eu estou invejando aquilo que ela conquistou? Pois é, vocês já pensaram nisso? Vocês já observaram isso? Como eu disse anteriormente, a inveja é um comportamento universal. Um outro questionamento, por que eu sinto inveja? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a inveja é desencadeada na gente ou nos nossos filhos? O que eu posso fazer para alcançar algo que eu desejo? Então eu já me perguntei, o que é a inveja? O porquê que eu sinto isso e como eu posso fazer para alcançar aquilo que eu desejo que foi despertado na inveja. Bom, pessoal, independente de qualquer coisa, se a inveja for maligna ou benigna, a inveja é um sentimento desconfortável em qualquer ser humano, tanto adulto quanto na criança. Por isso que a maioria de nós escolhemos fingir que a inveja não existe e seguir em frente. E aí é uma coisa muito perigosa, porque a gente faz com que a criança aja da mesma maneira, que ela não perceba nem que ela tem inveja. Bom, pessoal, como o nosso foco é criança, então agora nós vamos trabalhar o que motiva a inveja nas crianças. Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é. A inveja, ela pode ser derivada de N fatores, como o nascimento de um irmãozinho, um amiguinho, um amiguinho da escola, um amiguinho do condomínio, enfim, brinquedos que eu quero, eu tenho, eu não tenho, meu amiguinho tem, as notas da escola, né? Ai, ele tirou 10, eu queria ter tirado 10, o comportamento desses amiguinhos, desses coleguinhas. Nos pequenos, né, nas crianças até 6 anos, ela pode manifestar esses comportamentos, né, esses sentimentos de acordo com algumas atitudes, né, alguns parâmetros, que são eles, tá? São os mais comuns o que eu vou falar para vocês. No caso, o brinquedo, como eu já mencionei. Ela pode sentir, por exemplo, inveja ou ciúme de um brinquedo que um amiguinho tem, né? Isso é a inveja. Ou se ela vê o brinquedo na TV, como eu mencionei anteriormente, então isso seria o ciúme, essa necessidade de ter este brinquedo. Então é a tal da inveja benigna, eu vou me impulsionar a fazer algo para ter aquele brinquedo. Ao número de amigos, isso é muito comum a gente observar dentro da escola, principalmente com as crianças de 3 e 4 anos, gente. Os de 5 também tem, mas aí a incidência já vai diminuindo. Tia, fulano não quer ser mais meu amigo. Tia, cicrano falou que eu não posso brincar com ele. Isso são invejas que vão despertando dentro daquele grupo social da criança. Olha, tia, ele falou que eu não posso brincar com eles porque eu não trouxe X coisa. Então,
isso vai desencadeando, né, esse número de amigos que fulano tem, que cicrano não tem, isso desencadeia, né, essa inveja, esse ciúme. As características físicas, né, de uma criança, por exemplo, ele é alto, ele é baixo, eu queria ser alto, eu queria ser baixo, enfim, a atenção por parte dos adultos, isso é muito importante, pessoal. Na escola é uma característica que a gente observa bastante, eu acredito que vocês, enquanto pais, também observem isso, porque a criança, ela demanda essa necessidade de chamar atenção. Ela se sente confiante, a autoestima dela é elevada quando ela consegue chamar a atenção de um adulto. Por exemplo, eu vou fazer determinada coisa para olhar para mim. Eu vou fazer determinada coisa para a mamãe ou para o papai me elogiar. Então, isso é uma característica das crianças. Uma outra coisa, é importante os pais observarem os seus filhos, né? Observarem o comportamento dos seus filhos em relação a esses sentimentos de inveja e ciúme, como eles estão reagindo em relação ao meio, em relação a vocês. Isso é muito importante, pessoal. Agora sim, o que fazer se eu perceber que meu filho está desencadeando esse sentimento de inveja ou ciúme? Eu percebi que meu filho despertou inveja ou ciúme de alguém ou de alguma coisa. O que eu preciso fazer? Bom, muito além desse sentimento de querer algo que o outro tem, ele pode vir também de uma carência, de falta de confiança que a criança possui nela mesma, a falta de afeto, a falta de autoestima que a criança pode desenvolver. E ela pode ser atendida, e ela precisa ser atendida, desculpa pessoal, ela precisa ser atendida de forma a superar isso. E aí ela vai se sentir mais ouvida, querida e valorizada quando você der esse tipo de atenção para ela. Então, o que a gente não deve fazer de forma nenhuma para que a criança desenvolva esse sentimento de inveja? Por exemplo, a gente jamais, em hipótese alguma, deve comparar o nosso filho com outra criança. Isso já é um assunto que eu venho falando bastante, pode perceber, gente, a não comparação. Em vários vídeos anteriores, eu também venho apontando isso. É muito comum os pais compararem o seu filho com outro amiguinho em diversas situações. E para essa situação de inveja e ciúme também a gente não deve fazer. Por quê? A partir do momento que a gente compara o comportamento de outra criança, a gente vai criar um espírito de competição no nosso filho. Alessandra, mas isso não é positivo? Depende. Depende como isso vai ser realizado. Por exemplo, se a criança ela desencadeia o ciúme em tirar boas notas como a fulaninha tira, então você pode ajudar o seu filho a canalizar esse sentimento e ele por ele mesmo estudar para que ele tire boas notas assim como a fulaninha. Ou melhor ainda, pegar a fulaninha para estudar junto com o seu filho e ambos criarem uma equipe para tirar, por exemplo, notas excelentes. Aí, ok, agora comparar. Olha, filho, a fulana tirou 10 e você tirou 9. Não, isso não é bacana, tá, pessoal? Uma coisa muito importante, você precisa, tá? É necessário você dar atenção e afeto ao seu filho. Tá? Porque a partir do momento que você vai dar essa atenção, você vai desenvolver nesta criança autoconfiança, respeito, ela vai se sentir querida, ela vai se sentir confiante em suas atitudes e isso vai fazer com que ela não sinta inveja ou ciúme de alguém. Então é muito importante esta atenção, tá? Até mesmo porque você vai conversar com a criança quando você perceber que algo está acontecendo, porque lembra anteriormente que eu falei da questão do observar o comportamento do seu filho? Então quando você dá essa atenção, você consegue conversar com a criança sobre isso. Uma outra dica bem importante, pessoal, é conversar com o seu filho sobre a inveja. Alessandra, ele é muito pequenininho, mas
interessante, não importa a idade da criança, já devemos começar a mencionar sobre esse sentimento inveja, porque nós estamos nomeando isso para a criança. Lembra como eu disse em vídeos anteriormente, principalmente lá no vídeo da birra, quem não assistiu dá uma olhadinha. A gente menciona muito essa questão de nomear os sentimentos para que a criança entenda aquilo que está acontecendo. Então, vamos falar sobre a inveja com a criança, nomear esse sentimento de forma que ela canalize esse sentimento de forma positiva, né? Como uma inveja benigna, por exemplo, e não a maliciosa. Observar, pessoal, a nossa conduta enquanto pais. Então você está na frente do seu filho, nós educadores na frente das crianças, a gente precisa observar o nosso comportamento. Por exemplo, tá passando uma mulher X na televisão e a mamãe fala: nossa, eu quero cortar o meu cabelo igual a fulana, porque eu acho que vai ficar legal. Ou o papai comenta com a mamãe: nossa, olha, fulano de tal foi promovido no trabalho e eu não fui. O que será que aconteceu para ele ser promovido e eu não? Vamos observar as nossas atitudes enquanto adultos, porque as crianças, elas são muito perspicazes e elas observam tudo o que acontece no ambiente, no meio que ela está inserida, tá? E ela é muito reflexo dos pais. Então vamos observar as nossas condutas, tá, papai? Ajudar a resolver os conflitos da criança. Por exemplo, a criança, né, seu filho brigou com o irmãozinho, ou com o primo, ou com um coleguinha dentro da escola, isso acontece, ou dentro da sua casa. Então, assim, um comportamento que a gente possui dentro da escola e eu os aconselho a ter em casa também. Aconteceu esse conflito, você vai conversar com ambas as partes e mediar para chegar num acordo, mas jamais ficar do lado de um ou do lado de outro. Você vai mediar para que ambos cheguem num consenso comum, porque se você ficar do lado de um ou do lado de outro, vai despertar a inveja. E o que a gente está falando aqui é para a gente não despertar esse sentimento nas crianças, né? Um outro ponto importante é exercitar a empatia. Que é isso, Alessandra? Eu ensinar o meu filho a se colocar no lugar dos outros. Por exemplo, eu posso chegar para ele e falar: filho, imagina como a mamãe vai se sentir se o papai mentir para a mamãe. Não é triste? A mamãe não vai ficar triste? Não é desagradável? Pois é, então eu vou ensinar a criança a se colocar no meu lugar, no lugar do amiguinho. Isso é exercitar a empatia com a criança, tá? E como eu já mencionei anteriormente, nomear os sentimentos é muito importante. A cada vez que você vai colocar a criança nesse lugar de empatia, explicar para a criança o que você sente, nomear esse sentimento que você está tendo. Tudo bem? Bom, pessoal, e por que eu estou falando tudo isso? Porque me chegou uma pergunta que me desencadeou esse interesse também em trazer esse tema para vocês. Eu presenciei uma mãe chamando a atenção, né, da criança, porque a criança estava copiando o que a amiguinha da escola estava fazendo. Por exemplo, ela prendeu o cabelo da criança e a criança soltou porque fulaninha vai para a escola com o cabelo solto. Ela colocou a camisetinha de manga e a criança foi lá e trocou pela camisetinha regata porque a outra fulaninha vai com a camisetinha regata. E aí isso me despertou. Bom, tá aí um assunto que eu acho relevante e que eu posso discutir com vocês. Esse foi o motivo de eu trazer essa questão de inveja e ciúme para vocês. E aí eu pergunto, por que algumas crianças se deixam influenciar por outras? Vocês já pensaram nisso? Pois é, isso é um comportamento bem parecido com o dos adultos, né? Você já reparou no seu comportamento? A gente também se baseia muito no comportamento dos outros em relação ao nosso. Por isso que hoje existem tantos digitais influencers aí que possuem um grande número de seguidores, enfim, que são figuras públicas justamente por isso, porque nós enquanto adultos nos baseamos neste perfil
dessas pessoas. E isso também acontece com as crianças, tá? Só que assim, elas, isso eu observo dentro do ambiente escolar, dentro da sala, por exemplo, numa turminha de 5 anos, a turma se subdivide em mini grupos. E aí dentro desses mini grupos existem o que a gente denomina como líder, né? E aí essas crianças, elas acabam influenciando esses mini grupos a realizarem tarefas que o seu filho não faria, por exemplo, se ele estivesse sozinho. E aí assim, pessoal, esse é um comportamento que ele se inicia dentro de casa. Pois é, vocês já pensaram nisso? Para mim também isso foi uma novidade quando eu estava estudando para trazer o conteúdo para vocês. Dentro de casa, se a gente educa os nossos filhos a serem, a não terem opinião, a nos obedecer cegamente, a tendência dessa criança a agir da mesma forma fora do ambiente familiar é muito grande. E aí o que vai acontecer? A criança ela não vai ter o que a gente chama de senso crítico. O que seria esse senso crítico? Ela não vai conseguir questionar, perguntar, exprimir a sua opinião dentro desses grupos, por exemplo, da sala de aula, como eu mencionei anteriormente. E isso acontece até a vida adulta, né? Dentro do nosso trabalho, existem aquelas pessoas que são o que a gente chama de líderes natos. E aí, se nós não formos, não fomos educados a expressar a nossa opinião, pra gente é muito cômodo seguir essas outras pessoas. A mesma coisa vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos pequenos. Então é muito importante, desde pequenininho dentro de casa, vocês enquanto pais, a educá-los a ter esse senso crítico. E assim, a gente sabe que vocês enquanto pais, vocês querem o melhor para a educação dos seus filhos. Então é importante ressaltar que vocês não devem protegê-los demais. Por que, Alessandra? Essa super proteção vai tirar a autonomia do seu filho e aí vai desencadear uma série de outros problemas. Você, por exemplo, também consentir tudo para o seu filho. Você vai transformar o seu filho naquele reizinho, naquela criança que pode tudo. E a gente sabe que a realidade aí fora não é assim. Ela é mais dura. Outro ponto importante, a gente não pode impor normas severas, claro, impor normas, mas não severas, porque a criança ela não conseguirá questionar, porque a partir do momento que você fala branco é branco, se a criança quiser falar que o branco não é branco, ela é cinza, ela vai ter medo até de se impor em relação a você. E aí vai cair naquilo que eu já falei anteriormente. Eu vou seguir um líder porque eu não desenvolvi esse senso crítico, criar um ambiente demasiadamente perfeccionista, onde a criança fica anulada. Então assim, você quer tudo exatamente como você colocou, a criança ela não tem essa autonomia, ela é a questão da menos-valia. Eu não posso me impor porque as coisas devem ser desse jeito. Então quando ela obedece cegamente aos pais, a tendência dela agir da mesma forma fora desse ambiente é muito grande, e isso pode ser muito perigoso, gente, porque conforme a criança vai crescendo, vai ficando mais velha, ela pode seguir más companhias, como a gente observa muito aí. E porque é mais fácil, eu não preciso expor o meu senso crítico, eu vou seguir o que o líder está falando e tá tudo bem. É mais cômodo até para mim. Então vamos partir do princípio que a gente precisa criar os nossos filhos justamente para ter esse senso crítico. Não necessariamente ser líder, mas para ele poder se expressar, expressar a sua opinião. Então vamos criar estratégias para que os nossos filhos consigam questionar, opinar,
perguntar a reação desta outra pessoa que está influenciando o seu filho, né? No caso, você vai vir com a camiseta da LOL. Não, eu não quero vir com a camiseta da LOL, eu quero vir com a camiseta da escola. Mas por que eu quero vir com a camiseta da escola? Então, são questionamentos que a gente vai desencadeando na criança. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, pessoal, tenha uma discussão honesta com o seu filho, tá? Como é possuir esse sentimento de querer seguir o outro, de querer ter o que o outro tem, de querer ser o que o outro é. Então, discutir com a criança, né? Como que é possuir isso? E fazer com que a criança diga para você o que ela sente em relação a isso e o que você pode fazer para ajudá-lo. Então, por exemplo, a criança chega falando para você: nossa, mãe, fulaninho tirou 10. Então questione seu filho: ele tirou 10? Que legal que ele tirou 10. Eu não achei legal. Por que você não achou legal, filho, que ele tirou 10? É bacana, mas por que será que ele tirou 10? Como que ele se comporta em sala de aula? Ele presta atenção? Ele não conversa? Ele fica mais quietinho? Como será que ele estuda em casa? E dentro da escola, você já observou como ele estuda? E aí você vai dissociar a nota 10 da pessoa invejada, tá? São coisas distintas. Aquilo que o seu filho quer, que é almejar a nota 10, da pessoa que tirou a nota 10, do amiguinho que tirou a nota 10. Então, você vai dissociar, fazer essa separação. Então, depois que você identificou esse problema e fez essa separação, consequentemente, vai ser mais fácil do seu filho buscar, né, a forma dele também tirar essa nota 10 sem gerar essa inveja, esse ciúme ou seguir essa pessoa de uma forma errônea sem questionamento, né? Um tópico importante, pessoal: tenha um tempo para gratidão. Isso é algo assim que hoje em dia, devido à correria, é um pouco deixado de lado, mas é muito importante a gente passar para os nossos filhos desde pequenininho o ato da gratidão. Então, assim, tenha um tempo para sentar com o seu filho e mostrar para ele tudo que ele tem. E nomeie: nossa, filho, olha, você tem um carrinho X, você tem a boneca Y, a gente tem a TV, a gente tem a casa, a gente tem o tapete, a gente tem a comida. Nomeie todos os objetos, né? Porque a criança tá vendo, é mais fácil dela entender tudo que ela possui. E compare com crianças que não possuem tudo isso. Isso vai gerar na criança esse sentimento de gratidão que infelizmente está sendo um pouco deixado de lado, e é algo tão importante para não gerar a inveja e o ciúme, porque eu sou grato a tudo que eu tenho tudo isso, eu posso conseguir mais, mas eu já tenho tudo isso, né? Não fazer comparações, pessoal. Volto a tocar nesta tecla, tá? Não fazer comparações. Por quê? No mundo sempre vai ter alguém melhor que a gente. Nós, enquanto adultos, se a gente parar e pensar, a gente sempre vai ter alguém que a gente quer ser. E para a criança vai ser a mesma coisa. Se você incentivar a comparação, sempre ela vai perceber que existe alguém melhor que ela, e isso pode gerar uma autoestima baixa na criança. Então você precisa comparar o seu filho com ele mesmo. Olha, filho, você tirou 9,7, vamos estudar de uma forma diferente para você tirar 10? Ou olha, o seu cabelinho tá assim, vamos mudar assim para ver se fica melhor? A comparação do seu filho consigo mesmo. E agora vem aqui, gente, um apontamento bacana. Vocês podem até achar que não é relevante, mas pensar bem, é bem interessante. Fazer a amizade com a pessoa invejada. Como assim, Alessandra? Pois é, se nós, enquanto adultos, incentivarmos este comportamento de amizade nos nossos filhos, em relação àquela pessoa que ela sente inveja, a probabilidade dos nossos filhos se tornarem amigo dessa pessoa invejada é muito grande. Por quê?
ela vai perceber que esta pessoa que ela inveja possuem às vezes as mesmas características que nossos filhos e que ela tem algumas características que são inferiores até que nosso filho apresenta. E isso vai criar essa relação de amizade e que consequentemente vai minimizar ou até extinguir esse sentimento de inveja. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer sobre inveja, ciúme para vocês é isso. Eu espero que tenha sido relevante, que eu tenha contribuído com vocês um pouquinho neste quesito. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, nós estamos abertos a responder aos questionamentos de vocês. Tudo bem? Um abraço e até o próximo.